Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. Hoje eu estou aqui num café incrível, café bravíssimo, com a proprietária Evana. Evana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da história do Café Bravíssimo. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu agradeço muito você ter vindo ao nosso café e ter gostado do nosso café. Então, nós somos um café familiar. A nossa intenção é ter sempre comida de casa de vó, né? Buscando o carinho, o aconchego. Nós temos mesas grandes, com cadeiras grandes, esse sofazão aqui onde estamos sentadas, para a pessoa vir, gostar, se sentir em casa e querer ficar. Para que a pressa de ir embora? Nós temos um estacionamento enorme onde você pode estacionar e se sentir à vontade, tá? Nós temos um café que é orgânico, ele vem direto da roça, ele não passa por maquinário nenhum. São mulheres que plantam, colhem, torram o café. O nosso café é um café que ele é vendido nos Estados Unidos e na Itália. Ele Olha não só. vende aqui no Brasil, então ele é super exclusivo. Você tem que vir provar. Gente, aqui o ambiente ele é sensacional, né, Ivana? Além de ter vários ambientes, também ela faz locação para cafés, eventos do espaço. Isso, nós somos um Um coworking. cowork maravilhoso. Também aqui, né, ela canta, tem às vezes show aqui, tem eventos. Além disso, também tem um estacionamento muito amplo e fica numa região muito localizada aqui em Curitiba, né? Qual que é a região aqui? É, aqui a gente está no Mercês, a poucos metros do Sesc da Esquina. Então, assim, de qualquer lugar de Curitiba, em 10 minutos você chega aqui. E como nós temos estacionamento, esse é o mínimo de problema, né? É, A gente tem aqui uma pegada de que a gente faz muito evento fechado também para famílias, aniversários, eventos corporativos. A gente gosta muito, a gente entra no clima e compra a ideia do seu trabalho, do seu evento. eu já tive a oportunidade de provar o café, né, que é maravilhoso. Como a Ivana falou, é um café produzido por mulheres, né? Não é um café de partilheira de mercado, ele é um café puro, exclusivo. Então, aquele cafezinho que você gosta de tomar, né? Aquele café maravilhoso é aqui no Bravíssimo que você encontra. Além disso, também vocês têm várias receitas da casa, que é aquele bolinho de vó, aquele. Vocês têm um pão aqui também que é o chefe da casa. Conta um pouquinho pra É, gente dele. nós temos o pão delícia e nossas, ele é um pão, assim, muito fofinho, recheado com requeijão caseiro. Então, os nossos produtos são 100% caseiros, todos eles são fabricados ou por mim, que sou chefe de cozinha há 24 anos, ou por alguns parceiros que temos e que normalmente são senhoras e que fazem aquela coisa maravilhosa com as mãos, porque a mão, ela traz o carinho do coração. Olha E que delícia. é isso que a gente preza aqui. Comida de qualidade, com sabor de verdade, com ingredientes de verdade e vindo do coração. Então, se você quer tomar aquele cafezinho com aquele bolinho feito por mulheres, a Ivana ela apoia muito as mulheres, eu acho muito importante. Além disso, você vai estar num ambiente super aconchegante. E sabe aquele ambiente casa de vó? Ou você vai se sentir em casa, no sofazinho, na mesa, tomando aquele café maravilhoso. E além disso, com as receitas, como a Ivana falou, que as mulheres fazem. E qual que é a frase que você usou que eu achei sensacional do coração? É que a comida, ela vem da ponta dos dedos direto para o coração. Ai, que Quando a gente lindo! faz com a mão, né, quando não é um maquinário que faz. Lindo, maravilhoso. E Evana, conta um pouquinho pra gente qual que é o endereço e como que a gente faz para achar ou reservar o Café Bravíssimo. Aqui no Café Bravíssimo é super fácil de achar. É na Rua Visconde do Rio Branco, 687, quase esquina com a Martim Afonso, tá? Para reservar, é só ligar no WhatsApp 419 9635 6150 ou seguir a gente no Insta, o nosso arroba é bravíssimocwb. Então, siga eles aí no Instagram, café, evento, aconchego, casa de vó, é aqui no Bravíssimo que você encontra. Obrigado pela sua Muito obrigada a participação você. e até a próxima. Daqui a Aguardo pouquinho, vocês. nós temos muito mais no programa O Despertar, com Suelen Duarte. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e hoje no quadro da Dai Pise, que é o quadro
próspera. Dai, a gente já falou nos programas anteriores, dentro dos 5 P's da sua mentoria, da sua metodologia, a gente falou do propósito, planejamento, produtividade e performance. Qual é o quinto P que a gente ainda não falou? É o P que não pode faltar, a prosperidade, né? Então, já trabalhei todos os pontos, agora eu preciso trazer a prosperidade para dentro desse negócio. Que é o que todo mundo quer e precisa, né? Eu já tô com a pedra aqui da prosperidade. Exato. O que a empresária busca, de fato, é no final ter essa prosperidade. O que que eu consegui fazer a mais de dinheiro? O que que E que é o lucro também, né, no final. Exato. Então eu cheguei ali nesse lucro, esse lucro, ele existe? Ele não existe? Tô ali no meu break-even da empresa? Então é esse momento que eu cheguei e aí eu preciso trabalhar essa prosperidade. Eu não cheguei, eu Aham. quero chegar. Quanto que eu preciso vender? Quanto que eu preciso ou reduzir de custos ou de despesa para mim chegar no meu break-even? A partir do meu break-even, quantos que eu preciso gerar mais dentro do meu negócio para mim começar a ter lucro de fato? E aí lembrando, né, Dai, que o break-even é quando você chega num ponto de equilíbrio entre o custo que você tem da empresa e que você começa a vir a chave, na verdade, para você começar a ter uma margem sua, um lucro seu, certo? E a prosperidade aqui é não só ter o lucro em si, mas você diz, é buscar isso, é ter como objetivo, e mesmo que ali, se for o começo da empresa, onde você ainda não, às vezes por investimentos necessários no começo de uma empresa, você tem maiores custos. O que eu tô entendendo do que você está falando, e me corrige, é buscar essa prosperidade. E a cada semana ou a cada mês identificar, e se não tiver positivo, o que é necessário fazer. Exato. Então é isso que a gente, na prosperidade, nesse P, Tá. trabalho com essa empresária, né? Então eu não cheguei no meu break-even. Então o que que eu preciso fazer para mim chegar e em quanto tempo? E você pode trazer um exemplo pra gente, sem citar nome dos clientes, mas algo que você teve que ajudar essa pessoa a virar a chave? Claro, já ajudei muitos clientes, mas a estrutura, planejamento estruturado, ele consegue ter essa visibilidade junto com todos os P's, né? Uhum. Trabalhando todos os P's e chegando nesse final. Eu tenho que buscar sair desse break-even, então a gente consegue estruturar para esse cliente em quantos meses, vendendo quanto, mantendo custos de quanto. Então, eu posso aqui trazer vários exemplos, mas vai muito de cada segmento, de cada negócio e de como é a operação dessa empresa, Uhum. né? Eu estou falando de equipe, vai demorar um pouquinho mais. Eu Uhum. estou falando eu já tive um investimento X, então eu já iniciei com 3, 4 funcionários, eu vou chegar num break-even um Um pouco pouco mais mais pra frente. rápido, né? Ou mais rápido? Mais rápido porque já tenho um time me ajudando A trazer esse a resultado. trazer esse resultado. Isso é interessante, porque eu sempre, no mindset na minha cabeça, pensava ao contrário. Não, ocorre que quando você tem mais pessoas, né, você lidera, você tem alguém te apoiando. Quando E você você traz resultado. é equipe, você tem que fazer tudo. E aí o tempo é limitado. Aí o tempo é limitado, tem que ter muito foco, né, para não fugir, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitas distrações. Sim. Então, o equipe, por mais que seja um investimento menor, né, Uhum. talvez investiu menos dentro da empresa, que é só ela. Sim. Mas se não tiver um foco muito determinado, eu tenho que chegar hoje fazer isso de tarefas, talvez ela se perca nesse meio do caminho. E demore mais para trazer o resultado e a prosperidade no final. Exato. Bem interessante esse ponto que você Ess- traz. essa prosperidade, ela está muito vinculada ao que você se propõe a fazer para o seu negócio e sua empresa. Uhum. Perfeito, perfeito. Pessoal, ficamos aqui então com o quadro Próspera da Dai. Finalizamos todos os 5 P's
Que mais, Dai? Qual que é a sua mensagem final para o público? Então, segue aqui o meu QR Code. Eu estou aí nas redes sociais, tem todas as minhas redes sociais. Dúvidas, me pergunte, questione. Eu vou estar respondendo vocês lá. Dúvidas sobre os 5Ps, como é que eu posso colocar isso dentro da minha empresa? Estou respondendo vocês lá. Só me perguntar e questionar aí nas redes. Já quero te contratar e preciso. Até mais, pessoal. Olá, estou aqui no programa Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Angélica Berkenbrock, psicóloga clínica, no quadro Ouse Inspirar. A inspiração que eu estou trazendo para hoje tem a ver com o tema anterior, de que burnout não é o oposto de descanso, e sim de liberdade, né? Então, o que acontece? A pessoa não entra em exaustão pelo trabalho por trabalhar demais. Ela entra em exaustão quando ela perde a liberdade de escolher. Quando ela já não consegue mais dizer não, quando ela precisa dizer não. Num dia que ela está muito cansada, que ela precisa ir mais cedo para casa e a chefia ou algum colega pede um favor e ela fica até mais tarde e acaba não indo descansar, ou ela cancela autocuidados como academia, ela cancela compromissos com os filhos, com o marido, com amigas, pelo trabalho, né? Não parece, mas é uma escolha. Da onde vem essa escolha? Essa escolha normalmente vem de autorregras internalizadas, é assim que a gente chama na análise do comportamento, né? Em algumas linhas, eles falam em questões de inconscientes ou crenças que a pessoa adquire desde pequena, quando é educada. Nós somos condicionados para agir de forma que as pessoas gostem da gente, porque isso é uma questão de sobrevivência para o ser humano. E isso é repetido em todas as áreas da vida, né? Então, a autorregra internalizada, por que é que a gente chama de regra? Porque essa regra inconsciente a pessoa não percebe. E a pessoa pensa que está escolhendo ficar mais tempo no trabalho, por exemplo, né? Ou fazendo a tarefa de outras pessoas, ou assumindo outras responsabilidades que não fazem parte do seu cargo. Ela não percebe que essa regra condicionada, desde criança, é que está controlando o comportamento dela. Né? Então, isso muitas vezes é trabalhado em psicoterapia ou em grupos de ajuda nesses casos, para que a pessoa comece a identificar, eu fui condicionada para quê na minha vida? Quando eu digo não, como que eu me sinto? Quando eu saio de férias ou tiro uma semana de descanso, como que eu me sinto? Quando eu deixo de cuidar de uma responsabilidade, como que eu me sinto? Né? As pessoas se sentem mal normalmente, porque acham que estão sendo egoístas. Isso não é egoísmo, né? Isso é a falta de liberdade de fazer uma escolha importante para continuar tendo uma vida saudável no trabalho, né? Não estou pedindo para ninguém deixar de trabalhar ou deixar de fazer as coisas com excelência, pelo contrário. A ideia é fazer as coisas com excelência, não no perfeccionismo só para ser aceita, e entender que liberdade, às vezes, significa se desapegar de querer agradar todo mundo, de querer o sorriso, a aprovação de todo mundo. Desapegar de, ok, a pessoa talvez fique chateada porque eu não vou poder ficar até mais tarde hoje. E tá tudo bem, né? Isso não precisa ser um problema para a pessoa. Isso é liberdade de escolha. E a pessoa vai precisar se preparar para chegar nesse nível, né, de estabelecer limites saudáveis para o trabalho dela, para que ela trabalhe com qualidade, né? Trabalhar a assertividade dentro da habilidade social, que é a habilidade mais recomendada quando você diz o que você precisa, né? Aliás, isso é muito importante. O que você precisa? Tem uma reflexão muito triste que eu, né, venho fazendo na clínica, venho observando e já fiz em diversas palestras, que é, quando alguém te pergunta quem é você, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Elas falam qual é a profissão dela, onde ela trabalha, em que empresa ela trabalha. Ela passa a ser definida pela profissão.
e não por quem ela é na sua totalidade. Ela passa a ser definida, pelo nome da empresa que ela representa, e não pela sua personalidade, pelas suas qualidades, por ter uma família, gato, cachorro, papagaio, enfim. A gente esquece de um mundo inteiro, da família que está à volta em função do trabalho. Esse é meu recadinho de hoje. Me sigam nas redes sociais, meu QR Code está aqui na tela e até a próxima. Um beijo para todos. Se você vai construir, reformar ou renovar qualquer ambiente, o lugar certo é na Treza Tintas. Aqui você encontra tudo em tintas, texturas, complementos para pintura, com a qualidade das melhores marcas, como a Souvenir, além de acessórios, ferramentas, uma equipe especializada e pronta para ajudar você a escolher a solução ideal para o seu projeto. E tem mais, hein? Sempre que há lançamentos ou novidades no mercado, a Treza Tintas promove cursos e treinamentos para pintores da área, levando mais conhecimento e atualização, capacitação aos seus clientes. Na Treza Tintas, você encontra qualidade, variedade, atendimento especializado e o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita em uma de nossas unidades. Uma se encontra no Boqueirão e a outra em Santa Felicidade. Olá, estamos de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora, de volta com as dicas de liderança para você. Agora eu vou contar mais 2 dicas de liderança, dando continuidade às dicas anteriores. Dica número 7, pessoal, reconhecimento. Muitas vezes a gente espera que o reconhecimento venha do outro, venha do chefe, venha do par, venha de outra área, quando na verdade o reconhecimento, você é responsável por isso. Em que sentido? Mostre para o seu chefe, para os seus pares, ou quando você tem uma oportunidade de estar numa reunião com os outros de um grupo, mostre o que você está fazendo. Fale do seu trabalho. Isso é marketing pessoal, que já vai conectar com a próxima dica, e não é errado, porque aquilo que você não comenta, não tem como as pessoas ficarem sabendo, né? As pessoas não têm bola de cristal. Hoje em dia, então, a informação é muita informação que as pessoas recebem ao longo do dia. Então, achar que o seu chefe sabe exatamente o que você está fazendo, que o teu colega te reconhece. Então, vamos lá. Dica número 7, reconhecimento. Não espere que o reconhecimento venha do outro. O interessante seria você mostrar ou falar sempre que você tiver a oportunidade para os seus colegas, para o seu chefe, para quando você estiver numa reunião de grupo, fale sobre o projeto que você está liderando, que você está fazendo. É importante que as pessoas saibam o que você está fazendo, qual é a parte que lhe cabe, para que esse reconhecimento venha de forma natural, né? Caso contrário, as pessoas não vão saber o que você está fazendo. Então, novamente, marketing pessoal, que eu já vou falar também na próxima dica, muitas vezes a gente entende como algo, putz, será que eu faço? Será que eu falo? Será que é egoísmo falar do que eu estou fazendo? E na verdade não é, porque é a chance que você tem de se comunicar, das pessoas saberem o que você está fazendo, tá? Então aqui é como se fosse assim, reconheça você a si mesmo para ser reconhecido pelos outros, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da próxima dica, que é a dica do marketing pessoal. E, na verdade, ela está muito conectada com a dica 7. A dica 8, que é a dica do marketing pessoal, novamente, separe um momento na sua agenda de trabalho para que você faça o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Além do que eu já falei anteriormente, de você deixar as pessoas mais próximas saberem o que você está fazendo, no que você está trabalhando, quais são os resultados que você acabou de entregar, é também você fazer um networking com outras pessoas da empresa e com pessoas chaves. E isso eu aprendi com um ex-chefe. Muitas empresas que trabalham com bonificação, final de ano e tal, em algum momento do ano vão avaliar as pessoas por performance individual. E meu chefe brincou comigo e falou assim: me ajude a te ajudar. Porque para eu explicar para as pessoas que você fez um trabalho diferenciado, se você se conecta também com as pessoas que vão estar na sala junto comigo, escolhendo e entendendo quais as pessoas que tiveram uma performance diferenciada, você me ajuda. Nesse ano que eu tive essa dica, o que eu fiz? Eu marquei
eu já estava num cargo alto de liderança e eu marquei com cada diretor de uma área, diretor de finanças, diretor de cada categoria, o responsável na empresa que eu trabalhava, uma reunião de pelo menos 1 hora, 40 minutos, onde eu estrategicamente expliquei o projeto que eu estava desenvolvendo, o benefício que ele ia trazer para a empresa como um todo, e quando foi ali no último semestre, na reunião de avaliação de performance, todos eles já me conheciam, todos eles já tinham me dado feedback pessoalmente, eu já tinha feito esse network interno, e isso ajudou muito a chegar no resultado esperado, a ter o reconhecimento esperado e também a ter esse reconhecimento fácil por parte do meu chefe, né? Porque daí todos já me reconheciam, não era apenas ele me defendendo. Então, a dica que fica aqui para vocês, como o marketing pessoal, é: vá, tome café com os líderes chaves, até mesmo com aquela pessoa que pode ter algum problema de comunicação com você. Você tentar essa aproximação e esse networking num café pode virar esse jogo que vai te surpreender, ok? Então fica aqui mais essa dica de liderança para você e até os próximos programas. Até mais. E aí, mulherada, a gente está de volta em mais um quadro do Gestão Sem Filtro do programa O Despertar. E hoje eu vou conversar um papo sério aqui com vocês, que eu falo muito quando eu vou em podcast e vou em outros lugares, que é sobre autoconhecimento. Pois bem, se eu pudesse dar um conselho lá atrás para a Amabile que vai assumir um cargo de gestão, para a Amabile que almeja isso, seria o seguinte: estude sim, invista em você, se aprimore, invista no teu conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico, gente, não exime o autoconhecimento. Explico. Uma gestão, quando você vai assumir um cargo de gestão, gente, você não tá só lidando consigo mesmo. Você tá lidando com pessoas. Eu sempre falo para vocês que gestão igual a influência, que é igual a pessoas, que é igual a tomada de decisões. Tá. Como é que você vai fazer a gestão de pessoas? Como é que você vai ter uma tomada de decisão se você não conhece a si mesmo? Para você conseguir liderar uma equipe, para você conseguir ter vínculo com que as pessoas te respeitem, se sintam inspiradas por você, abracem a tua ideia, comprem a tua ideia, você precisa exercer uma influência sobre elas. Tá. E como que você vai exercer influência sobre elas se você não tem um domínio próprio? Esse é o ponto. Autoconhecimento, gente, é uma coisa que quando a gente fala parece uma coisa muito abstrata, né? Mas é muito simples. É simplesmente você entender o que te paralisa. Por que aquela situação te incomoda tanto? Por que aquilo te tira do sério? Por que você não consegue falar não? Por que você absorve um monte de peso que você não precisa? Por que você diz sim para tudo? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e etc. Por que você não consegue chegar pro teu liderado e dar um feedback para ele, negativo muitas das vezes? Isso é autoconhecimento, gente. Isso gira em torno do autoconhecimento. Tomada de decisão, como que você vai fazer uma tomada de decisão se você está com medo? Não tem como. Aliás, tem, porque a maioria de nós, às vezes, a gente tá com medo e a gente fala assim, vai assim mesmo. Mas assim, se dessa forma ainda não garante que você vai ser assertivo, imagina se você estiver completamente tomado pelo medo. Você acha que a tua tomada de decisão vai ser o melhor cenário possível? Não vai, gente. Então, para quem ocupa cargo de gestão, para quem ocupa, e até para os liderados, isso é essencial para o mundo profissional. Gente, conhecimento técnico caminha ao lado de autoconhecimento. As duas ferramentas se complementam. Na verdade, eu diria que elas são indispensáveis para você que quer se tornar alguém no mercado de trabalho, para você que quer ser um profissional, seja em cargo de gestão, seja em cargo de liderado, o que você gostar de fazer. Mas é essencial, porque você vai estar sempre lidando consigo mesmo, com as suas emoções e com o outro, com o próximo, com pessoas. Então, gente, quando eu recebo um monte de pergunta falando assim, o que você considera essencial, eu sempre sou até chata e repetitiva e eu falo muito sobre isso. Não adianta você ter o conhecimento técnico se você não conhece a si próprio. Você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. E não sou eu que estou falando.
o mercado está falando. Por que será que as pessoas estão cada vez mais buscando fazer processos de autoanálise, fazer processos de psicanálise, terapia e etc. Porque as pessoas estão vendo que o negócio tá. Você tá estudando, 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 e ainda assim você não está conseguindo se destacar. Basicamente isso. Então, se eu tenho uma dica para falar, quando as pessoas me perguntam o que você considera como essencial, seria isso: autoconhecimento e conhecimento técnico. As duas ferramentas são tão importantes quanto e caminham lado a lado. Gente, assim, ó, para quem me vê hoje, né, eu não sou um Buda. Eu ainda tô nesse processo de aprender. Então, assim, eu luto muito com isso. Só que eu sou uma pessoa muito diferente do que eu comecei lá atrás, quando eu comecei a buscar ferramentas de autoconhecimento. Quando eu comecei a buscar terapia, quando eu fiz terapias holísticas, quando eu fiz constelação, quando eu sou apaixonada por esse universo. Então, a Amabile de antes desses processos é muito diferente da Amabile de agora. Hoje eu sou mais resiliente. Hoje, eu não sou essa florzinha. Não pensem que eu tô o tempo inteiro assim, linda, plena, maravilhosa, não sei se muda. Eu não sou perfeita. E eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Eu também tenho esbravejo, tenho vontade de desistir, isso é normal. Mas assim, eu sei o porquê daquilo tá acontecendo. E esse é o grande ponto. Então, quando eu comecei a me tratar, a me conhecer e entender aonde estavam meus traumas, eu consegui lidar melhor com isso. Lidar melhor com a minha impulsividade, lidar melhor com a minha agressividade, lidar melhor com o meu jeito incisivo de resolver as coisas, porque eu não ia para lugar nenhum. Eu ocupo, gente, uma cadeira, para quem me acompanha, uma cadeira sucessória. E a sucessão, gente, fez eu enfrentar na prática que eu precisava me autoconhecer. Porque toda vez que eu esbravejava, toda vez que eu ficava louca, toda vez que aquilo me desgastava, eu falava, tem alguma coisa errada aqui. E não era sobre o meu chefe, não era sobre o sucedido, era sobre mim. Por que aquilo estava me afetando tanto? Então, assim, na minha trajetória profissional, existe uma Amabile do antes do autoconhecimento e uma Amabile depois. E volto a falar, eu ainda estou neste processo de aprendizado. Eu ainda estou nesse processo de crescimento. É sobre isso. Por isso, gente, eu não acredito que o autoconhecimento é um luxo. Ela é uma ferramenta essencial e necessária da gestão. Gostaram? Gente, esse quadro aqui, ele vai ser construído com vocês. Então, eu também quero saber a sua opinião. Quero saber sobre temas que vocês querem que eu traga aqui. O meu QR Code vai ficar aqui do lado. Conversem, falem comigo. O que vocês acharam desse tema? Concordam? Não? E o que vocês gostariam de ver aqui no programa? A gente vai construir esse programa juntas. Até o próximo. Continuando aqui com o programa O Despertar com Suelen Duarte, no meu quadro Próspera com Daibise. E hoje eu trouxe aqui a Stephanie Moraes, diretora comercial da Enrede, para nos falar um pouquinho que é o BPO financeiro e explicar como funciona o BPO financeiro para os empresários. Muito bom te ter aqui hoje, Stephanie. Stephanie, o BPO financeiro nasceu para resolver uma grande dor dos empresários. Na sua visão, qual é essa dor? Eu vejo que a dor do empresário, ela é meio em geral. Por quê? Porque ou o empresário ele é muito analítico e ele já domina essa parte de saúde financeira, ou a cultura dele é uma cultura muito comercial, que é onde ele tá ali cuidando das vendas, do crescimento da empresa, mas ele não desenvolve tanto essa preocupação da parte financeira. Então, hoje o papel da Enrede, né, no mercado financeiro, é trazer essa cultura para dentro da nossa carteira, para dentro dos nossos clientes parceiros, para que eles venham ter essa visibilidade. Nós sabemos, né, que o BPO financeiro é algo novo no Brasil, porque é uma cultura americana. O americano ele é viciado em balancete, ele é viciado em DRE, e é isso que nós estamos trazendo para dentro da carteira de clientes da Enrede hoje. Muito legal. Então, na sua visão, você acha que o empresário brasileiro, ele não conseguiu ou não estudou o suficiente, ele não tem técnicas financeiras para talvez ler uma DRE, ler um fluxo de caixa, aonde ele tem que ter o direcionamento da empresa dele. E é aí que entra o BPO neste caso. Exatamente, é uma cultura americana, não brasileira,
que há mais ou menos 3 anos estamos tentando mudar isso, né? Os BPOs estão atuando fortemente para que o brasileiro venha daqui a 2, 4, 10 anos para os nossos filhos ser muito natural semanalmente, eles estarem adaptos a ler tranquilamente uma gestão financeira, uma DRE, um balancete e aplicar isso dentro das empresas também. Maravilhoso, né? A gente ter essa educação financeira lá desde pequenininho. Sim, sim, é o que é muito importante para o crescimento do nosso próprio país, né? Então, assim, Dayana, o que eu tenho assim também como pergunta para você, e eu gostaria de trazer, que eu acredito que seja uma dúvida em geral também da população. A reforma tributária é uma polêmica muito grande agora, né? E a reforma tributária, ela muda apenas a forma de pagar impostos ou ela também vai mudar a forma de gerir a empresa em si? Muito importante essa pergunta, porque a reforma tributária ela vem com uma mudança financeira e tributária. E muitos empresários hoje estão achando que é só a parte tributária. Então, a gente tem muito conteúdo no Instagram. Pode clicar aqui, que a gente tem bastante conteúdo lá sobre reforma tributária, sobre finanças, sobre o BPO financeiro, né? Assim, que é algo novo no mercado e a gente coloca bastante conteúdo lá. Acompanhe aqui nosso próximo encontro. A gente vai continuar esse bate-papo sobre BPO financeiro, sobre a reforma tributária e esclarecimento sobre finanças. Eu estou aqui hoje com a Carol Lopes, que tem um spa maravilhoso. Carol, seja muito bem-vinda ao programa Despertar. Conta um pouquinho sobre o teu espaço, como surgiu, e você tem um método também, né? Conta um pouquinho desse método pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Lopes, especialista no método Renata França e tenho um espaço super diferenciado ali no Água Verde. Eu falo que o meu propósito não é fazer massagem, é entregar, né, a experiência de autocuidado. Então, é um espaço bem reservado, exclusivo, onde as mulheres, né, todas as pessoas, acabam tendo um momentinho de autocuidado. Eu tive a oportunidade de ir lá esses dias no spa da Carol e foi maravilhoso. Eu tive um momento lá com meu esposo, onde eu fui bem recepcionada já na entrada, aquele ambiente charmoso, maravilhoso, né? E além disso também, ela fez uma tábua de frios pra gente, fui recepcionada com aquela espumante e depois uma massagem para relaxar. Carol, conta um pouquinho pra gente. Você trabalha com o método Renata França, né? O que é o método Renata França para quem está nos assistindo e não conhece? O método Renata França é uma técnica diferenciada de massagem, movimentos exclusivos, manobras exclusivas, que ao mesmo tempo que eu consigo promover saúde, eu também entrego resultados estéticos na mesma sessão. E você, além, de fazer as massagens, tem vários método Renata França, ela engloba vários tipos de massagem, né. Você estava comentando comigo ali nos bastidores que ela pode ser como uma massagem relaxante, uma drenagem e Isso. também modeladora, né? Isso, dentro, né, do método, nós temos várias técnicas. A drenagem, que é o carro-chefe, né, que todo mundo precisa fazer drenagem. Quando a gente descobre que o sistema linfático é um grande aliado na nossa saúde, a gente acaba tendo rotina de massagem, né, porque ele ajuda toda essa questão de eliminar toxinas, melhorar o funcionamento do intestino. Então, assim, drenagem é qualidade de vida, é saúde. Então, dentro do método Renata França, nós trabalhamos com a drenagem, com a modeladora, com a Miracle Face, que a gente fala que ela faz uma harmonização facial manual, é incrível. A relaxante, né, que é surreal, e a queridinha dos famosos, que é a Miracle Touch. É uma massagem totalmente exclusiva, que é a queridinha dos famosos, porque todos os famosos fazem, Jade Picon, Léo Santana, Neymar. Então, assim, é uma massagem que a gente fala que ela faz uma lipoescultura manual. Então, ela envolve técnicas de drenagem com modeladora. É simplesmente surreal, é maravilhosa. E como você disse, drenar a vida, né? Não importa, às vezes a gente pensa, eu vou drenar porque eu quero perder peso e tirar o líquido que o corpo acumula, mas não é somente por isso, né? Como você falou, né? Que ela vai ativar as células do corpo, manter uma melhor qualidade de vida, né? Tanto também quem sofre com edemas, drenar é essencial, tem que drenar, né? Exatamente.
Quando a gente descobre que o nosso sistema linfático ele é um grande aliado na nossa saúde, né? Que através dele, ele serve para poder drenar todas as toxinas que nós acumulamos diariamente, seja por alimentação, medicação, mulheres têm essa questão hormonal também, né? Então, assim, a drenagem ela faz com que o seu corpo trabalhe rapidamente para eliminar essas toxinas. A drenagem não emagrece, mas ela elimina as toxinas, a retenção, porque a gente fica retida, né, diariamente, praticamente. Por mais que nós tenhamos uma rotina saudável, a gente acaba ficando retida. Então, a drenagem, ela é uma questão de saúde. Mulheres que ficam muito tempo sentadas, que têm essa dificuldade de circulação, né, que sente as pernas pesadas, Sim. lipedema. Então, assim, drenagem é vida, é saúde, além de que a gente consegue regularizar essa questão hormonal, né? Quando nós vamos fazer uma massagem, uma drenagem, a gente acaba liberando serotonina, dopamina, que são hormônios da felicidade. Então, a gente acaba diminuindo aquele cortisol em excesso, que é um hormônio do estresse. Então, a gente fala que esse momento, né, essa pausa para autocuidado vai muito além da estética. É saúde, né, bem-estar e, claro, nós gostamos de ver resultados estéticos também, né? Também. Então a gente fala que o resultado estético ali que eu entrego com o método Rata França é a cerejinha do bolo. Mas o mais importante é a questão da saúde ali mesmo, como Exato. você comentou. E conta um pouquinho pra gente como que funciona a questão do spa. Qual que é o procedimento? Como que vocês fazem? Eu fui lá com meu esposo, então você Uhum. faz, né, não só individual, mas também pode ser com o esposo, com a filha, faz uma reunião de amigas, inclusive nós estamos agendando para Sim! fazer com as amigas ali do Clube Despertar, e nós vamos lá fazer um dia de spa, ter aquele momento que, afinal, nós mulheres, não só mulheres, mas também empreendedoras, merecemos ter aquele descanso, né, Carol? É verdade. O grande diferencial, na verdade, o spa, né, ele foi criado assim justamente para a gente poder ter uma pausa. E o grande diferencial ali do meu spa é o atendimento exclusivo e personalizado. Então, assim, você vai agendar o teu spa, eu gosto sempre de entender, né, se é um presente, se é para você ou se você quer fazer com mais pessoas, para poder personalizar de acordo com o que você está buscando, né? Porque nos dias de hoje a gente tem vivido dias tão corridos e cansativos, né? Que essa pausa é necessária para a gente, né, dar uma resetada assim no sistema, reorganizar, Sim. descansar, né, e poder voltar pro eu, né? Voltar para tipo ser presente, estar presente e faz toda a diferença. Quando a gente para, se olha com carinho, se cuida, né? Tudo fica diferente, ainda mais quando nós mulheres, né, que temos essa rotina de mãe, dona de casa, esposa, empreendedora, então acúmulo de funções e a gente Sim. acaba não tendo uma pausa só pra gente. Então faz super diferença, né? Faz diferença no seu dia a dia, na sua rotina. Eu sempre falo, né? A energia da casa gira em torno da mulher. É Quando a verdade, mulher está bem, você vai emanar, né, coisas boas para sua é família e para verdade. todos que estão ao seu redor. Então, autocuidado não é luxo, é É necessidade, verdade, é vida, né, é vida. saúde. E eu falo sempre assim, né, estética sem saúde não se sustenta. Então, você precisa estar bem de dentro para fora. É verdade. Carol, e conta um pouquinho pra gente, para encerrar a entrevista, a novidade que vem por aí. Ah, é verdade, estou super animada e honrada com esse convite. A partir de agora, né, eu vou ter um quadro aqui no programa da Sueli, falando de bem-estar, que está super presente na minha rotina, né, que eu amo de paixão e sei da importância de nós mulheres, todos, na verdade, tirarmos um momentinho de autocuidado, que faz muito bem, não só para a saúde física, né, mas principalmente para a saúde mental. Então, fica ligadinho aqui que no próximo programa nós vamos falar sobre saúde com a Carol Lopes. Lembrando que saúde é vida e além de empreender, ter uma boa administração, fazer cursos, saber sobre empreendimento, a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque aliás, se nós não temos saúde, nós não conseguimos empreender. Exato. Carol, e conta pra gente qual que é o endereço da clínica do seu spa, né, Uhum. para poder fazer aquele spa ou aquela massagem de sucesso. Então, o spa está localizado na República Argentina, 1336, sala 518. Super fácil acesso, estacionamento. Então, é só agendar o seu momento de autocuidado que vai ser um prazer, né, cuidar de vocês. E o Instagram é? Carol_Lopes com 2 L's e 2 P. Então aí, siga a Carol para bem-estar, Carol Lopes, no próximo programa para você. Olá, sou Vera Alves, psicanalista. Estou aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte, trazendo para vocês o Herdeiras do Novo Ciclo, um quadro criado para mulheres que querem entender como terem autoliderança sistêmica. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema, autoliderança sistêmica, os 5 pontos
primordiais para que você tenha autoliderança, gestão sobre si mesmo, sobre autoconfiança para liderar a sua própria vida. Muitas pessoas pensam que a autoliderança é sobre um cargo ou sobre liderar pessoas. Na realidade, a autoliderança é sobre você mesmo. Você ter domínio sobre si mesmo, sobre as suas situações, previsões. Nós não falamos de perfeição. Os 5 pontos da autoliderança sistêmica são o autoconhecimento. Quem conduz você, a sua criança ferida, são os seus medos. Quem conduz os seus comportamentos? Por que você toma as suas decisões? Baseado em que são as suas decisões? Pelo impulso, pelas emoções, pelo medo, como a gente já falou? Tudo isso é imprescindível. A qualidade do pensamento, quem eu sou, para onde eu vou, quem eu sou sem todos os papéis que eu desenvolvo, como profissão, como ser mãe, como ser filha, como ser esposa, quem eu sou de verdade. Isso começa no primeiro passo. O segundo passo é saber quem dirige as minhas emoções. As minhas emoções, elas não são motoristas, elas não podem chegar e dirigir, conduzir meu negócio, a minha vida, conduzir meus relacionamentos, seja com o meu parceiro, seja com meus filhos, seja na própria família com meus irmãos ou mesmo na liderança de equipe, nos meus negócios, no meu trabalho. E essas emoções, elas não vão sumir de dentro de nós, mas nós precisamos entender o papel delas na nossa vida. Por que nós temos raiva? Por que tomamos decisões com raiva? Por que gritamos? Por que o outro nos incomoda tanto? Essas emoções, elas são imprescindíveis. A competência socioemocional hoje, ela é primordial para qualquer cargo de liderança que você queira exercer, qualquer posição que você queira empreender, você tem que aprender a ter essa competência socioemocional. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Nós vivemos num mundo onde todo mundo é culpado. Nós buscamos a culpa, nós buscamos colocar a culpa em todo mundo. Se é no relacionamento, é o parceiro que ele é assim, assim, assim. Se é no sistema familiar, é porque meus pais não foram assim, assim, assim. Se é no meu trabalho, é porque as pessoas não são assim, é porque meu chefe não é assim. No negócio, eu sempre vou culpar ou os fornecedores, ou os clientes, ou mesmo os meus funcionários. Então, a autorresponsabilidade, ela tira o poder das outras pessoas. Porque quando eu digo que o outro é responsável, eu estou tirando o poder, eu estou me enfraquecendo. Mas quando eu digo que eu tenho autorresponsabilidade e posso gerenciar essa autorresponsabilidade em qualquer ambiente que eu esteja, eu tomo esse poder para mim. O poder é meu, ele sai da gestão do outro. O terceiro passo o quarto passo para a autoliderança sistêmica, nós falamos do autoconhecimento, nós falamos da gestão das emoções e nós falamos da autorresponsabilidade. E o quarto passo é essa visão sistêmica, é entender que nós somos constituídos pela história da nossa família, pela história da nossa infância, pela história dos que vieram antes mesmo dos nossos pais, pela a história do nosso nascimento, como nós fomos constituídos, desejados ou não, são muitas histórias que nos permeiam. Então, nós precisamos entender todas essas histórias, nós precisamos ter essa visão sistêmica, de que essas histórias, elas nos levam a repetir situações, elas nos levam a travar na hora da gente escolher parceiros, na hora de fechar negócio, nós damos desconto antes do cliente pedir, nós nos derramamos no cliente, a nossa empresa deixa de ser um negócio lucrativo para ser um negócio quase familiar. E o quinto passo, e um dos mais importantes, depois da inteligência emocional, é a inteligência espiritual, não a inteligência da religiosidade, mas do propósito de se colocar a serviço da vida, de se sustentar nesse lugar de autoliderança, de ser capaz de ter uma ética, de ter uma vida onde você sabe que tudo que você não pode resolver, você tem condições de buscar. E você, repito, desde o início,
Nós não vamos olhar para tudo isso só encontrando os defeitos. Muitas pessoas não descobrem o seu potencial, as suas qualidades, pessoas que não entendem qual o seu valor, que isso também é muito importante, aliás, eu diria que é imprescindível. E no próximo quadro a gente vai trazer cada um desses pontos com exemplos que nós podemos fazer, quais são as vivências que nós podemos fazer para sairmos desses, vencermos cada uma dessas situações e termos autoliderança sistêmica. E aqui no meu lado esquerdo tem meu QR Code, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no programa O Despertar comigo, Sueli Duarte, e eu trouxe as meninas que participam aí dos quadros, a doutora Vera, Soraya, a Dai, que fala sobre finanças, e hoje eu tenho uma pergunta especial para fazer para elas. Eu queria saber de vocês, todas aqui são empreendedoras, todo empreende na sua área, no seu ramo. Qual que foi o despertar de vocês para o empreendedorismo e qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no empreendedorismo? Para mim, o despertar é entender que eu gosto de conexões, eu gosto de estar com muitas pessoas, não só naquele 1 a 1 na clínica. E a maior dificuldade para mim foi aprender a deixar a terapeuta aqui e ser vendedora. Esse para mim foi o maior desafio, porque a gente fica muito ali na clínica, a clínica se vendendo e a gente precisa ir para esse 1 a 1, olho no olho, e começar a vender Sim. de verdade. Então a maior dificuldade que você Foi enfrentou foi... E da onde que veio eu vou ser terapeuta? Nossa, isso são muitas histórias. Conta uma pra gente bem rapidinho. Pedacinho. Um Bom, pedacinho. um pedacinho delas foi... A gente fazia um trabalho social e eu estava nesse trabalho social, estava de férias, e eram crianças, e era uma creche com crianças, e uma criança fez um desenho, o professor faltou e eu fui substituir esse professor por brincadeira, fazer brincadeira. E era o dia do circo, eu pedi para ele fazer um desenho, e ele desenhou um palhaço com a arma na mão. E eu não tive resposta para aquela criança. E aquilo me chocou muito, porque aí eu tirei de brincadeira. Não, a arma do palhaço é o nariz, é a pintura, né? A brincadeira. Mas eu sabia que ele estava querendo me contar uma história e eu me senti muito impotente. E depois eu descobri que o pai dele matou a mãe dele com ele no braço. Nossa. Então aquilo ali foi o meu Despertar. É esse lugar que eu vou. E Forte. durante muito tempo eu trabalhei com crianças e hoje trabalho com mulheres. Perfeito. E você, Sô, conta pra nós. O meu maior desafio do empreender, que eu estou aprendendo até hoje, faz 6 anos que eu empreendo. Eu tinha uma crença de que não poderia empreender, que eu buscava sempre o conservadorismo, né? O CLT, algo mais seguro. Mas eu confesso que eu sou muito de conectar com pessoas, como a Vera acabou de comentar. Mas o meu maior desafio foi realmente sociedades. E o que eu aprendi com isso é que eu posso ser eu mesma e eu posso ter o meu produto, o meu serviço hoje sem depender de ninguém. E eu sempre achava que não, que eu precisava, como eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe, eu sempre achava que eu precisava do outro. E aí o que eu aprendi com sociedades que deram certo por um tempo, mas logo depois não deram mais, é entender o porquê aquilo aconteceu e que eu posso ser eu. Perfeito. E você, amiga? Conta pra nós. Bom, eu empreendo muito cedo, né? Eu iniciei com 25 anos em empreendedorismo, faz 16 anos já, tô falando minha idade aqui. Mas eu venho de uma família de empreendedores, então sempre o objetivo era o empreendedorismo, que sempre esteve em mim. Mas o meu maior desafio, desde no início, os primeiros anos da empresa, foi gerir pessoas. Foi como trabalhar com essa pessoa, como eu vou gerir essa pessoa para que ela faça, né, o que a gente precisa entregar para o cliente. Então, o desafio maior é pessoas. Pessoas, né? E eu acho que para a maioria dos empreendedores também, né? Pessoas, gestão de pessoas, até mesmo contratação de pessoas, né? No meu caso, eu tive muita dificuldade, assim como a sua, nossa história é até meio parecida, na questão de saber que eu poderia sim empreender sozinha, sem ter pessoas, né?
para eu sempre estar abaixo de alguém que não precisaria e que eu era capaz de empreender. Então, esse foi meu maior desafio e eu comecei a empreender desde cedo. Com 13 anos, eu já vendia geladinho, já vendi pipa, já vendi bolsas. Então, eu sempre tive o espírito empreendedor e vendedor, né? Isso eu aprendi com a minha avó, que sempre foi vendedora, que hoje não está mais aqui conosco, mas através da veia empreendedora dela foi aonde eu me desenvolvi. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês tiraram algumas dúvidas de muitas pessoas que querem saber um pouquinho sobre empreendedorismo e todas nós, né, temos uma dificuldade que enfrentamos e que vencemos todos os dias no mundo do empreendedorismo. Isso. Fica ligadinho aí que nós temos muito mais no programa O Despertar.